Olá, no programa de hoje temos a presença do senhor Rogério Pirotto. Primeiro, muito obrigado. Agradeço, obrigado. Diretor do Hospital Santa Catarina. Nós vamos conversar um pouquinho sobre os 117 anos de Santa Catarina. Rogério, muito obrigado. Gostaria que você se apresentasse primeiro para a gente poder começar a conversar. Obrigado, Domingos. Uma honra estar com você aqui. Obrigado. Meu nome é Rogério Pirotto, tenho 24 anos no setor de saúde, sou administrador hospitalar, atuei em vários hospitais e atualmente estou como diretor executivo do Hospital Santa Catarina Paulista. É uma honra. Eu que agradeço, muito obrigado. Primeiramente, queria saber sobre os 117 anos do Santa Catarina. Talvez muita gente não saiba da importância desse hospital e desses seus 117 anos, como ele começou, um pouquinho do histórico para que os nossos telespectadores entendam, né, mano? O Hospital Santa Catarina completou esse ano 117 anos de existência. E a história de Santa Catarina no Brasil começa em Petrópolis, Rio de Janeiro, onde as Irmãs de Santa Catarina foram convidadas, né, a virem para o Brasil numa missão evangelizadora, né, voltada para a área educacional. E em 1906 nós viemos para São Paulo para poder fundar o Hospital Santa Catarina Paulista, um hospital tradicional em São Paulo, um ícone aqui no município, que alia os aspectos do acolhimento, da humanização, com tecnologia, medicina de ponta, uma equipe extremamente qualificada. Essa questão relacionada à humanização e acolhimento, ela está presente no carisma das Irmãs de Santa Catarina. Foi dessa maneira que ela trabalhou durante esse período de 117 anos e é a maneira como a gente leva, né, o processo de treinamento, de capacitação, de avaliação de desempenho para os nossos colaboradores. E dessa forma a gente consegue levar uma assistência mais humana, mais digna, mais acolhedora, além dos aspectos técnicos e aspectos médicos, né, que obviamente são extremamente importantes, Domingos. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho sobre a governança na instituição filantrópica. Porque hoje todo mundo fala em governança. Depois nós vamos falar um pouquinho da humanização, que eu acho que eu presenciei isso. Eu acho que foi uma das melhores coisas que eu vi dentro do Hospital Santa Catarina, como paciente. Então o que você está falando, eu quero só deixar bem claro aqui a todo mundo, que eu confirmo e digo que é verdade, porque eu passei, todo mundo sabe, passei algumas dificuldades dentro do hospital e a humanização de todos os setores que eu passei foi fantástica. Mas vamos lá. Instituição filantrópica, governança corporativa. Como é que funciona isso? Porque você tem o comando das irmãs, né? Que são as irmãs, você falou que vem delas, mas hoje tudo é mais profissional, óbvio, né? Mas como é que funciona essa junção entre as irmãs e a profissionalização dos executivos na governança? O Hospital Santa Catarina, e é importante dar um pouco de contexto, ele faz parte da rede Santa Catarina aqui no Brasil, né? E sim, nós temos uma governança corporativa profissionalizada e ela é distribuída, né? A estrutura dela ela é estruturada por alguns órgãos, né? O primeiro é a Assembleia Geral, né? Que é uma assembleia constituída por irmãs que tem uma periodicidade para se reunirem e debater as questões da ordem da Assembleia. Nós temos um conselho fiscal constituído, um conselho deliberativo, que é constituído também pelas irmãs, e um conselho executivo. E nesse conselho executivo nós temos a presença não só das irmãs, mas também de conselheiros de mercado, né, que fazem parte desse conselho. E os comitês, né, de auditoria e risco e o comitê de ética e pessoas. Em síntese, a gente tem uma estrutura extremamente profissionalizada, até para levar perenidade para o negócio, né? É dessa maneira que a gente entende que a gente vai conseguir perpetuar o legado das Irmãs de Santa Catarina, né? E especificamente o Hospital Santa Catarina, que compõe esta rede no Brasil, ele é um dos hospitais que atendem o público, né, no município. Mas nós temos outros municípios e outros estados que também são impactados por outros hospitais que compõem a rede de Santa Catarina. Então esse é o modelo. Pode falar quais são os estados? Fique à vontade. A gente até é bom para divulgar. A rede de Santa Catarina tem hospitais presentes em Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. No Rio, por exemplo, nós temos a Casa de Saúde São José, que é um ícone para os cariocas, levando atendimento já há 100 anos, né? Presentes no município. Também. Que bom. Você vê como é que é a família, né? Sem saber, acabou indo. Tem essa interação, que bom. Então, a gente gostaria de saber, por exemplo, é um hospital com várias pessoas, e pessoas, cada um tem uma forma de pensar diferente. A minha pergunta é, como é que vocês conseguiram, porque eu digo que vocês conseguiram, porque eu presenciei, faço questão de dizer isso 1000 vezes, passei na UTI, passei na enfermagem, nos quartos, nutrição, passei num monte de lugar. E mais aqueles médicos que eu já te citei, que são excelentes. Como é que vocês fazem para manter essa humanização? Porque pessoas são pessoas, a minha empresa que não é grande já dá divergência. Como é que é esse preparo do Santa Catarina para que essas pessoas estejam preparadas? Lógico, você nunca vai ter 100%,
né, de aceitação, talvez você não consiga isso. Mas eu diria que acho que os 90 e pouco você deve ter. Como é que é feito isso? Muito bem. Eu falei no início aqui da nossa conversa que o aspecto do acolhimento e humanização que está alinhado ao DNA que as irmãs deixaram para nós, no carisma das irmãs de Santa Catarina. E a partir daí, todo o processo de contratação, treinamento, avaliação de desempenho está alinhado aos aspectos comportamentais desejáveis, né, para poder levar efetivamente a humanização à beira-leito, né, na maneira como deve ser feito. Obviamente que os protocolos técnicos, protocolos médicos, protocolos com equipes multidisciplinares, eles estão presentes no dia a dia, eles são obrigatórios, são mandatórios a gente ter para poder garantir uma boa assistência. Mas o cuidado seguro também tem que vir junto com o aspecto da humanização e acolhimento. É dessa maneira que a gente enxerga efetivamente o que importa. E na linha do que importa, nós ingressamos num programa em 2016 que se chama O Que Importa para Você, né? Então, é habitual, às vezes, a gente olhar para o paciente apenas para o aspecto da doença. E não é dessa maneira que a gente entende que é a assistência da maneira adequada. A gente olha para o paciente de uma maneira em 360 graus. É dessa maneira que a gente tem que enxergá-lo para levar uma assistência adequada e levar também um processo de acolhimento. E no que importa para você, esse programa aqui é internacional, nós somos pioneiros aqui no Brasil, é justamente ouvir o paciente, perguntar da maneira adequada o que ele efetivamente precisa, o que importa para ele e executar, obviamente, o que faz sentido para o paciente nesse sentido. Pode ser algo diferente do tratamento que ele está seguindo, apenas o aspecto da medicação ou do exame que ele venha fazer. Às vezes pode ser uma alimentação específica que ele está precisando e a gente vai ouvi-lo e vai levar de uma maneira adequada, né, seguindo o protocolo, sem fugir os protocolos técnicos, até o paciente. Esse é o principal sentido que a gente entende que é um dos grandes diferenciais do Hospital Santa Catarina. E falando em Santa Catarina, Conselho, Governança, qual é a estratégia, se existe, de crescimento, abrir mais estados? Não sei se você pode falar ou não, mas vamos perguntar porque eu acho que é importante você ter bons hospitais, entendeu? Como também tem aqui em São Paulo e em outros lugares. Mas a importância do Santa Catarina, se pretende crescer, não precisa falar número, a gente não precisa, mas existe dentro do planejamento de vocês, desse conselho que vocês existem, crescimento, manter ou estabilizar ou arrumar? Veja, trabalhar o aspecto do arrumar que você mencionou, que é a eficiência operacional, a maneira como a gente atua no nosso dia a dia é fundamental. Então isso a gente não abre mão e é um processo literalmente constante, né? Trabalhando eficiência, qualificação dos processos. Mas sim, dentro do planejamento estratégico do hospital, que foi recentemente aprovado, a gente sim tem planos de crescimento, né? Seja crescimento dentro do espaço já existente do Hospital Santa Catarina, como também analisar oportunidades no mercado que façam sentido, não só no município de São Paulo, mas em outras praças também, que eventualmente a gente possa levar a nossa marca. Pô, que bom. Então aí vamos falar sobre missão e valores do Santa Catarina. Como é que vocês fazem? A missão de vocês hoje, ela se mantém naquela época, foi modificada? Como é que tá? Porque os valores eu já sei que eu percebi, na minha visão pelo menos, que eles se mantêm, né? Não sei se eu estou certo ou errado, mas eu acredito que sim. E essa missão de vocês, porque é uma coisa impressionante, o carinho que as pessoas têm com os pacientes. É um negócio fantástico. Você tá lá numa situação que nem eu falei para você, daquela coisa de UTI, quero nem falar de novo, e as pessoas se tratando com muito carinho, porque você vê que as pessoas às vezes não estão nem aí. E lá eu vi, eu vou chamar de missão mesmo, ter carinho e respeito por quem está lá e, eu diria, sem saber o que fazer a gente. Tá? Então, como é que é essa missão mesmo, que vocês preparam essas pessoas? Eu sei que é treinamento e tal, mas como é que é feito? Porque existe um líder e esse líder repassa ou vocês treinam as pessoas diretamente? Veja, eu estou perguntando, desculpa, porque eu acho que o projeto de vocês é tão bom, eu faço questão de mostrar a todo mundo porque eu acho que é um negócio maravilhoso. Tem duas palavras na nossa missão que são muito fortes, que traduz basicamente o que nós conversamos aqui, né? Que é o acolhimento, que é o acolher e é o cuidar, né? Então, só de ter essas duas palavras dentro da nossa missão, já diz muito da maneira como a gente tem de atitude, né? Tem de atitude com o nosso cliente. E o fato de acolher e cuidar não deve ser visto apenas para o nosso cliente paciente, mas ele também deve ser visto para o nosso colaborador,
para a nossa equipe médica, para a equipe multidisciplinar. Então, a gente procura, além do aspecto tradicional de treinamento, também olhar para o colaborador, para que ele também possa se sentir acolhido dentro da casa. Aliás, é a maneira como a gente chama o nosso hospital de casa, né? Essa é a forma que a gente traduz onde nós trabalhamos. Então, este colaborador conosco, também sendo bem cuidado, bem assistido, bem orientado, a gente tem a plena convicção que ele vai traduzir isso na ponta no atendimento aos nossos pacientes. Então, o acolher e cuidar está presente na nossa missão, né? Obviamente que ao longo dos anos ela pode ter sofrido um ou outro ajuste, mas os dois pilares são pilares fixos, né? Como pontos importantes que a gente leva na maneira como a gente se comporta, na maneira como a gente interage com os nossos clientes. Dessa forma. É um desafio, né? Cada qual tem um aspecto comportamental, tem uma formação, tem um estilo, e a gente tem que buscar adaptações, né? Sempre tentando respeitar as pessoas, obviamente, mas buscar um alinhamento, né? Um alinhamento de valores, de propósito, para ter um atendimento digno, né, e correto. Eu acho que o grande paciente. Risco é que vocês tenham um atendimento de excelência, eu vou chamar assim. Uhum. Amanhã você vai precisar, se não tem o mesmo, a pessoa vai falar, por que antes era assim, não era? Mas isso faz parte do negócio. Eu queria falar um pouquinho sobre estrutura. Como é que é a estrutura de vocês? Como é que vocês estão hoje? Porque depois eu tenho mais 3 questões aqui para a gente poder conversar, que eu pesquisei e quero saber. Muito bem. Bom, o Hospital Santa Catarina ele fica localizado na Avenida Paulista, né, um ícone da cidade de São Paulo. Hoje nós estamos localizados em 57 mil metros quadrados de área. Nós temos uma ampla estrutura de atendimento. Então são 352 leitos, né, instalados no hospital. Destes 352 são 95 leitos de UTI, e são UTIs especializadas, a exemplo da cardiológica, neurológica, que está muito bem segmentada. Um serviço de pronto atendimento adulto e infantil, e uma ampla estrutura para alta complexidade cirúrgica, né? Hoje nós temos uma estrutura junto com equipamentos de ponta, exemplo do robô. A gente tem um robô que é utilizado, né, durante os procedimentos cirúrgicos, que aumenta a acurácia do procedimento em si e evita, né, eventos adversos provenientes da cirurgia. Então é algo extremamente interessante. E o parque tecnológico também que a gente tem na área de diagnóstico por imagem, com uma ressonância, tomografia, aliás, várias ressonâncias e várias tomografias que fazem frente, né, o atendimento aos nossos pacientes. E a gente sempre se preocupando com a questão da renovação tecnológica, né? Esse é um ponto que você me perguntou da expansão há pouco, né? Isso. E a expansão na área tecnológica, a gente também tem um plano traçado ao longo dos anos para dar continuidade aos investimentos. O robô é um excelente exemplo, né? A gente vai chegar a um dado momento que a gente vai ter que reexaminar se vai partir para uma segunda aquisição de um novo equipamento, dado o volume que a gente vem progredindo ao longo dos anos. De 2018 até 2023, para se ter uma ideia, já foram mais de 1.600 procedimentos utilizando o robô cirúrgico. Quais são as áreas mais fortes nessa do robô que se usa mais? Uma das principais é a cirurgia geral. A cirurgia geral tem um volume muito importante, a urológica também tem um volume muito importante, e são áreas que normalmente utilizam o robô de uma maneira já consagrada, né? Mas é fundamental a gente pensar no investimento a médio prazo, levando em consideração a demanda, né, que está vindo, né, de maneira gradual para o hospital. Só uma curiosidade, só falar valor. Isso é muito caro, é caro ou é mais ou menos? Só quero saber o valor. Um robô como investimento. O investimento alto. Eu sei que é um investimento alto. É um investimento alto e esse é um dos motivos, né, que você não tem uma oferta tão grande de robôs hoje, né, nos hospitais. Então, essa é uma tecnologia que está mais difundida ao longo dos anos, mas você não encontra equipamentos em todos os hospitais, né? Sim, então são hospitais e nós entramos nesse rol seleto de hospitais que possuem essa tecnologia. Beleza. Eu queria também falar, eu sei que vocês fizeram uma mudança, né? E eu acho que a finalidade também é falar do Santa Catarina e suas excelências, o Centro de Oncologia. Eu queria que você falasse um pouquinho desse novo Centro de Oncologia, como é que funciona e como é que está funcionando. Perfeito. Nós temos já um ambulatório estruturado que fica ao outro lado da Avenida Paulista, praticamente em frente ao hospital, né? É um prédio icônico, né? Elaborado por Rui Otaki. Nós temos 3 andares nesse prédio e um dos andares nós reformamos recentemente para alocar a área de oncologia do hospital. Então nós temos 19 boxes para atendimento das infusões oncológicas e não oncológicas.
E um dado importante que remete também aos aspectos da humanização que eu citei lá atrás, no fato da elaboração da estrutura física do local, a gente ouviu o médico, ouviu o paciente, ouviu a equipe multidisciplinar, o que nos deu um nível de acurácia maior na entrega do projeto, onde nós fomos extremamente bem-sucedidos, né? E é um ambiente acolhedor, é um ambiente não só pensando na estrutura, né, física em si, mas a gente teve uma preocupação da ambientação, do acolhimento em si dos nossos clientes de uma maneira bem adequada, porque entendemos que é um momento complexo da vida da pessoa. Não deve ser fácil, não. É um negócio que não deve ser fácil. Eu conheci o Centro de Oncologia, por isso que eu estou fazendo a pergunta, é um lugar maravilhoso, mas como eu disse no começo, a gente batendo papo, o mais importante são as pessoas que atendem lá. Elas são maravilhosas, elas dão um apoio, eu estive lá uma vez, não por causa da oncologia, mas eu quero dizer de novo, parabenizar vocês e faço questão de repetir isso 1000 vezes. Obrigado. Porque é fantástico, eu acho que sofá é bonito, tudo é bonito, mas se você tiver um mau atendimento, isso não resolve nada. Exatamente. Tá? Melhor do que eu. Exatamente. Agora, você tem um atendimento bom, chega lá, já se sente confortável, bem querido e tal, aí vai fazer uma grande diferença isso tudo. Quer dizer, eu estou dando a minha opinião como consumidor, né? Perfeito, é importante. Não sei nem se eu estou certo ou errado, mas eu vejo isso. Bom, já queria falar sobre certificações. Eu sei que Santa Catarina é um hospital de excelência, já falei isso 1000 vezes, vou repetir. Mas como é que são essas certificações, o que leva vocês a serem essa excelência? Bem, o Hospital Santa Catarina, desde 2017, ele alcançou uma das principais certificações mundiais, que é a Joint Commission, a certificação de qualidade e segurança. E nós estamos agora indo para a segunda recertificação do processo de qualidade e segurança. E esse é um ponto de preocupação muito forte para nós, né? Nós temos comitês, reuniões específicas onde nós debatemos, né, todos os processos para visar eficiência operacional, melhoria no processo em atendimento ao nosso cliente, garantir que os indicadores estejam de maneira adequada, né, e acompanhados de acordo com os elementos e os padrões que a Joint Commission preconiza. Então, essa é a nossa principal certificação. E qualidade e segurança é um ponto que a gente leva muito a sério, né? É um ponto que a gente não abre mão, da mesma maneira que falávamos do acolhimento, né, e da humanização. Qualidade e segurança é um ponto... É obrigação, né? Não é negociável. Tem que nem dizer, eu sou ético. Exatamente. E esse é um ponto importante para nós, porque é uma certificadora reconhecida internacionalmente que chancela o padrão do Hospital Santa Catarina. Então, esse é um ponto importante. Uma outra certificação que a gente alcançou recentemente foi para nossas áreas de terapias intensivas, né? As UTIs. A gente alcançou recentemente o selo Top Performer, né, que basicamente identifica padrões também de qualidade específicos para uma área de terapia intensiva, onde a gente alcança esse reconhecimento também. Isso aconteceu agora no ano de 2023, mais precisamente agora no primeiro trimestre deste ano, né? E um outro reconhecimento que nós tivemos, que foi um motivo de bastante alegria, pelo 3º ano consecutivo, nós fomos reconhecidos pela revista Newsweek, né, que é uma revista que avalia, né, os hospitais em ordem mundial, e pelo 3º ano consecutivo nós estamos classificados entre os 5 principais hospitais do país. Então, e isso com uma série de critérios, de elementos também que são avaliados, entrevistas que são feitas com equipes médicas, clientes, né, e isso foi um motivo também de bastante destaque para nós recentemente, agora em 2023. Pô, que legal! Nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas a certificação que você falou de UTIs, eu passei na cardiológica, pode dizer para você que pode dizer para o pessoal que está aprovado, viu? E olha que eu sou, depois que eu fiquei velho, mais velho, eu descobri que eu sou muito chato. E lá foi muito bom. Você pode agradecer o pessoal lá, porque... Que bom. Da minha opinião, passou. Foi assim, maravilhoso. Eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre as suas redes sociais. Eu acho que eu acompanho, óbvio. Vocês têm muita opinião, muita coisa. Então, o nosso consumidor final quiser entender, seguir vocês e que você também já desse suas palavras finais para a gente poder encerrar, ou aqui ou lá, você vê como você prefere, e falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Bom, nós temos os nossos canais de comunicação com os nossos clientes, nas plataformas digitais, né, LinkedIn, Instagram, Facebook, a gente está nas principais plataformas. Uma preocupação que nós temos é de levar uma informação qualificada para o nosso público. Então, nós temos uma programação anual, né, com os nossos médicos da casa,
com outros profissionais também que levam informações de saúde, né, de prevenção principalmente. Esse é um ponto que a gente tem de destaque, a gente fala muito da prevenção e não apenas a doença, a gente está destacando quais são os aspectos importantes para a comunidade, literalmente se cuidar, né, e evitar o uso do sistema de saúde em si. Então esse é um ponto que a gente se preocupa bastante. Então fica aí no meu pedido, né, a você, aos telespectadores, para consultarem, né, as nossas plataformas digitais para entender um pouco melhor do Hospital Santa Catarina. E para mim é uma honra estar com você aqui, Domingos. Te agradeço pelo convite. Bom, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu já falei tudo. Já falei dos médicos, doutor Leonardo, doutor Rienz, doutor Jaqueline, são fantásticos, maravilhosos. Sua equipe de UTI maravilhosa, faço questão de repetir, porque eu acho que se fosse para falar mal, todo mundo fala. Falar bem é muito difícil. Mas eu quero dizer que eu sou muito grato ao Hospital Santa Catarina, de verdade. Passei problemas cardiológicos sérios e vocês me atenderam muito bem. Minha família foi muito bem amparada. Eu acho que essa é uma das coisas principais, eu digo isso como grande vantagem de vocês, que eu enxerguei, porque quando você está numa UTI, você nem sabe o que está acontecendo. Mas eu acho que você dar informação aos seus familiares é a coisa fundamental. E é onde eles se sentiram bem amparados. Foram meus 3 filhos lá, minha esposa, e todos eles são muito gratos a vocês. E eu quero agradecer de coração. Muito obrigado mesmo. Domingos. Pode voltar aqui a hora que quiser, se tiver novidade. Nicola, qualquer um que quiser, só me avisar que será um prazer imenso trazer vocês. Médicos eu já convido, se tiver algum outro legal, você queira me indicar, por favor, fique à vontade. Quero te entregar um brinde nosso. Muito obrigado. O livro. Muito obrigado, parabéns. Que você receba. Obrigado de coração mesmo. Eu sei que eu insisti muito, peço desculpa, mas eu fazia questão de ter essa entrevista. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Tá bom? Se você quer ver esse e outros programas, siga-nos nas nossas redes sociais. Até lá.